Olá, pessoal. Eu sou o Gustavo e queria convidá-los para mais um episódio imperdível do Greencast, o seu podcast sobre sustentabilidade. Eu sou a Thalia e nesse episódio super especial a gente vai receber o Dr. Elano Rangel. Juntos, iremos debater temas cruciais para um futuro mais verde e consciente. Fiquem ligados, o novo episódio do Greencast, produzido pela Greenbag Brasil, estará disponível para você assistir no YouTube hoje mesmo, às 18h30. Não perca essa conversa enriquecedora. Marque na sua agenda e ative as notificações para não ficar de fora. Esperamos por você no YouTube. Segue a gente, ativa o sininho das notificações, assiste lá todos os vídeos e vem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Green Bag, o podcast que conecta a sustentabilidade e qualidade de vida. Hoje temos a honra de receber especialmente um especialista em transição energética, inovação e sustentabilidade, Elano Rangel. Doutor, seja muito bem-vindo ao Greencast. Muito obrigado, Gustavo. É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês. Elano é um executivo de desenvolvimento de negócios na Argotec, correto? Perfeito. E com vasta experiência em projetos de hidrogênio verde, descarbonização na indústria, de economia circular e economia circular. Sua atuação está diretamente ligada ao futuro da energia sustentável e hoje teremos a oportunidade de aprender um pouco com ele. Muito prazer, doutor Elano. Eu me chamo Thalia e eu queria que o senhor contasse um pouco mais sobre a sua trajetória, a sua história e o seu envolvimento com o ESG e a sustentabilidade. Perfeito. Muito obrigado, Thalia, pelo convite, de participar aqui desse podcast. Academicamente, eu sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. E desde aquela época, o foco da minha pesquisa, a área de concentração da minha pesquisa, sempre foi voltada a direito internacional do meio ambiente. Tenho inúmeros trabalhos publicados, também tenho um livro voltado a esse tema, Direito Internacional do Meio Ambiente. E foi ali, por volta de 2010, que começou a minha ligação com temas afeitos à sustentabilidade, ao meio ambiente. Durante anos exerci a docência, fui coordenador do curso de Direito, mas há basicamente 2 anos eu guinei, eu pivotei a minha carreira para a inovação, para a inteligência artificial voltada a soluções envolvendo hidrogênio verde, transição energética e sustentabilidade. E de lá para cá, nós estamos à frente de alguns grandes projetos, inclusive alguns voltados à maturação de tecnologia para eletrolisador, tecnologia para hidrogênio verde, em convênio aí com a Universidade Federal do Ceará, com o Senai Ceará, em projetos que são subsidiados pela FINEP, que é um órgão do governo voltado ali à inovação e à ciência para tecnologia e economia limpa. Perfeito, doutor. Conta um pouco para a gente sobre esse ponto, justamente unindo a tecnologia com a sustentabilidade. Qual seria o ponto central e como o senhor está trabalhando sobre isso? Perfeito. Eu diria que a economia verde ou a sustentabilidade, ela necessariamente passa pela inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial hoje, ela é transversal em todos os campos. E não seria diferente em se tratando de economia verde e em se tratando aí de transição energética. Então, não se fala de transição energética sem eficiência energética. Ora, mas como se faz a eficiência energética? Isso se faz a partir de tecnologia, a partir de inovação, a partir de IoT, ou Internet das Coisas, a partir de mecanismos de inteligência artificial que gerem uma melhor eficiência de todo aquele sistema. Então, se acredita a transição, ou pelo menos 25% dessa transição energética, a forma como se melhora a eficiência nesses processos.
E esses processos, eles necessariamente passam pela tecnologia. Perfeito, doutor. Doutor, para começarmos com esse conceito que é fundamental, como o senhor definiria hidrogênio verde e qual a sua importância para a energia global? Perfeito. Assim, basicamente, o hidrogênio ele não tem cor, né? Ele é incolor, ele é um gás e às vezes as pessoas ficam confusas, né? As pessoas que não são afeitas ao tema, né? Mas perguntam assim, mas como assim hidrogênio verde? Mas assim, a cor do hidrogênio, né? Existe um arco-íris inteiro de hidrogênio, ele se dá em relação ao método com o qual o hidrogênio ele é produzido. Então, se o hidrogênio ele é produzido a partir da eletrólise da água, sendo que a energia utilizada nesse processo ele vem de uma fonte limpa, ou seja, energia renovável, então nós estamos diante do hidrogênio verde. Então, essa energia ela pode vir de energia hidráulica, né, de hidrelétricas, pode vir da energia eólica ou da energia solar, energias renováveis. Então, se a energia que alimenta o eletrolisador, ela vem de uma fonte renovável, então aquele hidrogênio ele é considerado de baixo carbono, hidrogênio verde. Só que nós temos várias cores para o hidrogênio. Hoje se fala muito de hidrogênio, mas assim, há muitos anos que a humanidade ela explora o potencial energético do hidrogênio. Só que ela faz a partir de fontes com grande pegada carbônica. Por quê? Porque são mais baratas. Por exemplo, se o hidrogênio ele se dá a partir da gaseificação do carvão, ele é o hidrogênio negro, né? Produz uma alta pegada carbônica nesse processo. Se ele é produzido a partir da reforma a vapor do gás natural, é hidrogênio cinza. Também tem uma pegada carbônica grande ali, né? Então, por que essas são as formas usuais de se produzir hidrogênio? Porque o custo dessa produção é baixo. Então, não se pode gerar uma transição de um hidrogênio cinza para um hidrogênio verde sem que haja ali uma diminuição do custo nivelado de produção desse hidrogênio. E para que essa diminuição ocorra, você precisa de subsídio governamental, Sim. Você precisa de apoio do governo, porque é uma indústria que está nascendo. Sabe por quê? Porque ninguém vai pagar essa conta. Justo. Assim, as pessoas que vão contratar ali o seu hidrogênio, eles não vão pagar mais caro só porque ele é verde. Eles vão contratar o cara que está do lado, que a indústria que está do lado, produzindo a partir do carvão, porque custa mais barato, concordam? Assim, o mundo ele funciona muito à base da economia. Sim. Então, você só consegue gerar a transição energética, você só consegue passar para uma economia verde se nós tivermos aí todo o apoio dos governos, né? Dos fundos internacionais do meio ambiente, das Nações Unidas, enfim, de todos os organismos nacionais e internacionais interessados nessa transição energética. Né? Então, mas assim, existem várias cores para o hidrogênio. Por exemplo, o hidrogênio que é captado geologicamente, que está lá no solo, que você perfura e encontra hidrogênio branco. Hidrogênio que é produzido a partir de energia nuclear, hidrogênio rosa. Hidrogênio que é produzido a partir da reforma a vapor do gás carbônico, só que com a captura do gás carbônico. Hidrogênio azul também é uma forma de hidrogênio de baixo carbono. Então, se acredita, inclusive, que o hidrogênio azul é o rival do hidrogênio verde, entre aspas, né? Porque é um pouco mais barato você produzir hidrogênio azul a partir do gás natural, capturando aquele gás carbônico, do que você investir em toda a infraestrutura de hidrogênio verde. Não obstante, nós temos aí grandes players que estão investindo ou apostando no hidrogênio verde.
Não é à toa que existe aí uma grande atração pelo PECEM, pela ZPE do PECEM, né? Por que o Nordeste é tão em evidência no mundo quando se trata de hidrogênio verde? Porque não existe lugar no mundo que tenha as condições naturais que nós temos para a produção de energia renovável. Então, nós temos os melhores ventos do mundo, existem estudos sobre isso, né? Ventos constantes, especialmente ali no segundo semestre, ventos que têm um potencial de produção energético bem destacado em relação ao resto do mundo. Nós temos aí um índice de insolação, que é praticamente o dobro da Europa. O nosso potencial de energia solar, então, é muito impressionante. Muitíssimo. E como se não bastasse, o Brasil ele já investe há muitos anos em energia renovável. A nossa matriz é a mais limpa do mundo. Então, cerca de, pelo menos, 85% da nossa matriz elétrica, ela já vem de fonte limpa. A maior parte ainda de energia hidrelétrica, cerca de 52%, 53%, só que ao longo dos últimos anos, nós temos visto aí o crescimento de outras formas de energia limpa, como é o caso da energia eólica, da energia solar e da energia de biomassa. E no Nordeste, esse valor passa dos 90% em alguns anos, né? Passa dos 90%. Então, a energia o hidrogênio que se produz aqui já é naturalmente verde. Sim. Enquanto outros países teriam que modificar toda a infraestrutura energética para criar ali um polo ou um hub de hidrogênio verde, gastando muito nesse processo. O Brasil já está preparado nesse sentido. Não inteiramente preparado, nós temos gargalos, né, Gustavo? Como nós comentamos antes da entrevista, existem gargalos, existem desafios, mas nós já estamos anos-luz à frente de muitos países que não têm essa infraestrutura de energia limpa. E mesmo estando, entre aspas, ano-luz à frente, o senhor acha que o hub do PECEM, do Porto do PECEM, está completamente preparado para energias renováveis? Olha, nós temos aí pelo menos 3 ou 4 grandes players que estão apostando seriamente no hub do PECEM. Memorandos de entendimento nós temos as dezenas, né? São mais de 40. Mas aqueles que realmente nós sentimos que estão dispostos ali a fazer o investimento, a pagar para ver, que, aliás, já tem uma estrutura, já estão fazendo obras de terraplenagem, já estão ali com staff, né, obtendo licenciamento ambiental. Nós temos pelo menos 3 ou 4 grandes players, né, incluindo aí a Casa dos Ventos, né, a empresa cearense Casa dos Ventos, incluindo também a Fortescue, que é uma empresa australiana. Qual é, Gustavo, o grande desafio que nós encontramos nesse momento? É a infraestrutura de energia elétrica para servir o hub de hidrogênio. Nós não temos essa infraestrutura. É preciso que nós construamos isso. Olha só o paradoxo. O Nordeste ele tem um grande potencial, não só potencial, mas uma imensa produção de energia limpa nas nossas fazendas de energia solar e de energia eólica, mas essa energia não chega onde deveria chegar, que é o hub do PECEM ainda. E daí qual é o grande desafio, ou o maior desafio que nós encontramos nesse momento? É criar linhas de transmissão para que essa energia abundante que já é produzida nessas fazendas de energia solar e eólica, ela seja direcionada para o hub do PECEM para atender a demanda energética desses grandes empreendimentos. Nós estamos falando aqui de investimentos na ordem dos bilhões de dólares, não é coisa pouca. Ou 20 bilhões, só o empreendimento da Fortescue são 20 bilhões de reais.
Se você pegar das 4 grandes, né, incluindo aí o da Casa dos Ventos, isso dá para além de 100 bilhões de reais. Sim. Não é pouca coisa. Nós estamos falando aqui de produção de gigawatts de energia. Então, a quantidade de energia para gerar essa carga de hidrogênio, ela é muito alta. O investimento em linhas de transmissão, ela deve ultrapassar aí os 3 bilhões. Aí, qual é o grande problema? Ora, a Fortescue, ela deve começar as operações até 2029. Vou só pegar o exemplo da Fortescue, né? Até 2029. Eles já estão trabalhando lá a todo vapor. Mas as linhas de transmissão, levando em consideração o leilão da ANEEL, a escolha da empresa por meio da licitação, construir a infraestrutura, isso não sai antes de 2032. Sim. A conta, portanto, não fecha. Por quê? Porque a Fortescue ela vai estar totalmente preparada para produzir muitas toneladas de hidrogênio em 2029, mas sem energia para a produção, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, qual é o desafio nesse momento? É encurtar o prazo para que essas linhas de transmissão levem a necessária energia para a produção de hidrogênio até 2029. E isso tem mobilizado, inclusive, o governo do Estado, tem mobilizado aí a ADES, a CEINFRA, né? Por quê? Porque a construção de linhas de transmissão é da competência do governo federal, é do Ministério de Minas e Energia. Mas isso é algo tão caro, por assim dizer, ao Estado do Ceará. Isso pode representar uma guinada tão grande na neoindustrialização do Ceará que o próprio governo ele está se articulando para ele mesmo construir essas linhas, né? Então, nós estamos vendo uma verdadeira força-tarefa no meio político para que isso possa acontecer. E nós acreditamos que isso aconteça. Perfeito, doutor. Inclusive, a gente esteve no episódio passado com a doutora Fabiola, que ela trata muito essa questão da sustentabilidade e o B2B. Né? Realmente mostrar para as empresas que vale a pena ser sustentável, que vale a pena ter esse olhar mais sustentável. Né? A gente estava falando sobre talvez ser um processo caro, talvez ser um processo ali que as pessoas ainda não estão olhando com esse meio mais ecológico, né? Para cuidar do planeta. E levando para essa linha de pensamento, doutor, o senhor acha que ainda existe uma percepção de que soluções sustentáveis são caras e pouco viáveis. A gente estava falando disso há pouco. Como você vê a viabilidade econômica do hidrogênio verde para as indústrias? Pois então, Thalia, é o seguinte, nesse momento, nós temos todo um marco regulatório do hidrogênio. Nós temos um programa brasileiro para o fomento do hidrogênio. Então, já existe aí uma previsão, né? Já existe aí uma subvenção para a maturação dessa indústria ou da economia do hidrogênio. E daí é uma questão de resolver os gargalos, né? Porque não adianta você ter ali todo um orçamento direcionado para a indústria do hidrogênio se você não resolve o básico para a estabilização de uma planta de hidrogênio, concorda? Sim. Então, esses gargalos a gente precisa realmente lidar. Questão da água também, né? Por exemplo, vai se usar água de reuso, mas será que a água de reuso, por si só, ela é suficiente para atender a demanda por hidrogênio no hub? Né? Aí se fala da dessalinização da água, mas é preciso estudar um pouco mais o processo de dessalinização, que envolve aí também um grande investimento em energia. Então, são questões de tecnologia que vão maturando aos poucos, né? Mas, basicamente, o nosso maior gargalo nesse momento é a transmissão elétrica. E daí se existe realmente essa visão de que a sustentabilidade ela é divorciada da economia, o que é um grande equívoco. Então, hoje, nós vemos que
a melhor forma de uma empresa se posicionar perante os seus stakeholders é com uma estrutura sólida de práticas de ESG, né, de práticas voltadas ali a uma governança corporativa responsável e ética, a sustentabilidade e também de responsabilidade social. Empresas que não investem nisso, naturalmente são escanteadas, e especialmente grandes empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores. Existe um índice voltado à sustentabilidade. Empresas que eventualmente derrapam desses padrões. Se descobriu trabalho escravo na fábrica tal. Quando você mancha a reputação daquela empresa, naturalmente ela cai o nível, né? Assim, os investidores vendem, não retiram os seus valores de lá. Sim. Então, basta ver o que aconteceu com a Braskem, né? Que é uma grande empresa listada em Bolsa de Valores. Houve um incidente muito sério em Maceió por conta da exploração do sal-gema, o que acabou gerando o afundamento de parte da cidade, especialmente na região central. E houve um efeito ricochete muito forte do mercado, né? O mercado ele realmente precificou isso. E as ações da Braskem, naquela época, diminuíram muito, né? Enquanto ela não reviu a política e provou para o mercado que ela iria, de alguma maneira, indenizar aquelas famílias e consertar as coisas não melhoraram. Ela, inclusive, foi deslocada do índice, ela foi retirada do índice de sustentabilidade da B3. Então, é algo muito sério. Você não pode hoje falar que existe aí uma contraposição ou um divórcio entre questões econômicas e questões de sustentabilidade. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Inclusive, nós temos parceria com uma consultoria ambiental que nós estamos produzindo lá no Grupo Argo um aplicativo, o MyESG, voltado aí para gerar uma maior maturidade de questões de ESG nas companhias. E, basicamente, essa consultoria ela tem clientes no Brasil todo. Por quê? Porque ela trabalha o ESG a partir da sustentabilidade, mas sustentabilidade em todos os níveis. Sim. Ela prova que investir em ESG também gera sustentabilidade financeira. Sim. Nós temos aí uma série de leis, sejam elas municipais, estaduais ou federais, que garantem ali vantagens tributárias para empresas que investem em políticas de ESG. E o que essa consultoria faz? Ela explora como nenhuma outra essas leis, de forma a garantir retornos tributários que viabilizam aquelas práticas, demonstrando que a prática ESG ela gera um retorno sobre o investimento. Assim, e isso se torna... Eles têm KPIs. Olha, você colocou tanto aqui na prática ESG, nós conseguimos restituir tanto de impostos por conta dessa prática. E eles demonstram esses indicadores, essas métricas para aquelas empresas. Sim. Então, mais do que nunca, especialmente hoje, que todos nós estamos sentindo aí os dramas do aquecimento global, né, a necessidade do net zero. A cada dia que passa, a sustentabilidade ficará mais e mais em evidência. E todos aqueles alinhados com práticas sustentáveis, eles terão verdadeiramente uma recompensa financeira, uma recompensa de mercado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Perfeito, doutor. Exatamente, não é um divórcio, né? Não é uma separação. E é um assunto que tem ficado cada vez mais em evidência, como o doutor até mesmo falou. E a gente acredita que realmente a gente vai conseguir mudar essa cultura, né? Acredito que é uma questão de cultura, né? E olhar realmente que temos que fazer e não é uma opção, né?
Então, nessa pegada, queria perguntar ao senhor justamente sobre quais setores você acredita que vai adotar o hidrogênio verde em grande escala e quais o doutor já vê que já estão adotando, né? A gente falou um pouco sobre algumas empresas, mas quais setores-chave já estão se posicionando? Perfeito. Nós vemos em indústrias de base, né, especialmente aí a indústria do aço, é um grande player, é o que a gente chama de off-taker, né? É aqueles que serão ali... O mercado ele só funciona se você tem compradores, né? Não adianta você produzir algo que ninguém compra, né? Isso. Então, basicamente, players da indústria do aço, da indústria de cimento. Nós veremos também o hidrogênio muito forte se convertendo em produtos como amônia verde, que vão gerar fertilizantes verdes, né? Então, o Brasil está na iminência de se tornar, né, a partir da indústria do hidrogênio, da cadeia de valor do hidrogênio, o maior player internacional no que diz respeito a fertilizantes. Hoje, nós importamos da Rússia cerca de 90% dos fertilizantes que nós utilizamos na nossa indústria, no agronegócio. Então, nós vamos ver um efeito em cadeia para muitos setores. O hidrogênio verde ele pode gerar, por exemplo, o metanol verde. E esse metanol verde é a base dos biocombustíveis, como, por exemplo, o SAF, o combustível sustentável de aviação. O próprio metanol verde, ele é o combustível sustentável de navegação. Nós já temos centenas de navios hoje movidos a metanol. Então, você vê isso no setor da logística, no setor da indústria de base, especialmente aço e cimento, na petroquímica, com fertilizantes. Nós já conhecemos inúmeras iniciativas e em algumas delas nós estamos participando. Por exemplo, o Grupo Argo está liderando um consórcio internacional para a descarbonização da indústria do cimento, por exemplo, a partir da própria circularidade do plástico e da biomassa para a substituição do coque do petróleo, que é um combustível fóssil de altíssima pegada carbônica, e gerando como subproduto o próprio hidrogênio, calor e eletricidade. Então, nós estamos envolvidos em projetos assim, né, internacionais e de descarbonização da indústria. E essa transição energética, Thalia, ela também passa por solução de armazenamento. Então, grande parte do que nós estamos... hoje nós estamos vendo uma penalização da indústria da energia eólica exatamente pelo descompasso entre a geração de energia e a transmissão, ou seja, a capacidade que o sistema tem de absorver aquela quantidade de energia produzida e fazer essa energia chegar onde se precisa. E daí, o que o Operador Nacional do Sistema faz, o ONS? Ele manda desligar usinas de energia eólica. Por quê? Porque não tem a infraestrutura e não se mantém um compasso entre oferta e demanda. Quando não há esse compasso, você pode ter desestabilização do sistema elétrico, Sim. O que pode gerar blackout, o que aconteceu em 2022. Então, para você ter uma noção, o prejuízo daqueles investidores ali na energia eólica, ele foi bilionário no ano passado, em 2024, porque o operador do sistema simplesmente mandou, durante muitos episódios, desligar cerca de mais de 1.000 fazendas de energia eólica. Olha só isso, cara. Olha só o contrassenso. Sim. Então, hoje se tenta um rearranjo para mitigar esse risco, né, o que a gente chama de curtailment, né, uma expressão em inglês. Se está buscando, aí, especialmente a AB eólica, especialmente associações voltadas à promoção da energia eólica, porque isso representou um prejuízo bilionário. Para você ter uma noção, se você fosse somar todas as horas de todas as fazendas de energia eólica que tiveram a operação interrompida no ano passado, acredite, isso geraria um total de 50 anos.
É muita coisa, muita coisa. Porque foram milhares de usinas simplesmente paradas pelo operador. Isso é para você ter uma noção da nossa capacidade de geração, especialmente no Nordeste. Né? Cerca de 70% de todo o potencial de geração de energia eólica no Brasil se deve ao Nordeste. O Nordeste ele é incrível, né? É riquíssimo em termos de energia renovável. Isso é incontestável. E não é só aqui para o Brasil, é para o mundo também. Sim. Não é à toa que atrai a atenção de uma empresa que está lá no outro lado do mundo, na Austrália. Então, na Austrália, olha para cá, para o PECEM, como sendo o melhor ponto do planeta para se produzir hidrogênio. Que coisa incrível. Isso não é ao acaso. Eles não colocam um pino no mapa e dizem que vai ser aqui. Se deve a estudos. Sim. Realmente se estudou e viu que ali são muitas boas variáveis. Nós estamos numa posição estratégica em relação a mercados consumidores, África, Europa, Estados Unidos, principalmente. Nós temos condições de produção de energia renovável muito favoráveis, como se não bastasse a nossa matriz já é limpa, mais de 90% da energia elétrica produzida aqui já é limpa. Então, eles olharam e disseram, existe uma instabilidade política aqui, nós não vivemos uma ditadura, né? Não existe um clima de maior beligerância política, como em algumas nações da África. Então, nós temos muitas virtudes aqui para a exploração dessa indústria, sem dúvida. Apesar dos gargalos, a gente precisa também ter uma visão pragmática, realista. Nem tudo são flores. Nós temos aí desafios. Você só consegue fazer acontecer se você não romantiza o cenário, se você entende quais são os pontos fortes e os pontos fracos. É a matriz SWOT aqui aplicado ao hidrogênio verde. Sim. Exatamente. E sobre inovação e perspectivas futuras. Sabemos que a tecnologia está evoluindo rapidamente, né? O que podemos esperar de avanços no setor de hidrogênio verde nos próximos 5 a 10 anos? Pois então, eu acredito que nós só vamos ter a consolidação do hidrogênio como matriz energética em pelo menos 10 anos. Existem muitos desafios, né? Existe aí o desafio do armazenamento, existe o desafio do transporte. O hidrogênio ele é um gás altamente volátil. Não se pode utilizar a pipeline de gás natural, por exemplo. Por quê? Porque o hidrogênio ele funciona a 750 bares. É um gás altamente volátil. Você tem que comprimir. É um gás altamente corrosivo. Você tem que ter uma estrutura metálica diferente, senão ele vai ali fazer furos naquela pipeline. Então, existem aí grandes desafios tecnológicos, Gustavo. Como a gente vai transportar esse hidrogênio? Se ele vai ser transportado comprimido, ou o que é melhor, se é amônia, se é na forma de carreadores de hidrogênio, na forma de metanol, até que essa infraestrutura chegue ao público. Provavelmente, nós não vamos ter postos de hidrogênio, eu não acredito nisso. Por causa da infraestrutura que precisa ser implementada, né? Mas, assim, eu vejo com bons olhos o carro elétrico movido a hidrogênio na forma de sistemas aproveitando o etanol. Então, já existem pesquisas avançadas, especialmente na Toyota, por exemplo, de transformar ou de converter o etanol nada mais é do que um cacho de hidrogênio. Né? Uma molécula de etanol, ele é um cacho de hidrogênio. Então, já se estuda e já se implementa experimentalmente na fábrica da Toyota um sistema de conversão do etanol em hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai para a célula de combustível gerando eletricidade e alimentando todo o carro. Eu acredito que esse modelo é muito mais factível. Por quê? Porque nós já temos uma infraestrutura
à base de etanol, à base de biocombustível. E é bem estratégico que seja assim. Então, basicamente, o hidrogênio ele vai ser, ele vai gerar derivações, vai gerar o metanol, vai gerar a amônia, e isso vai fortalecer muitos elos da cadeia. Mas isso nos próximos 10 anos. Não vai ser nada da noite para o dia. Nós vamos ver a mudança acontecendo ao longo dos 10 anos. Sim. E muita inovação, muita tecnologia precisa ser levada. Né? Por exemplo, a Aeres, ela venceu um edital da FINEP, o mesmo edital que nós vencemos. Nós estamos desenvolvendo na Argotec, em parceria com a UFC e o Senai, um projeto para gestão energética de eletrolisador à base de membrana de prótons e o desenvolvimento de uma nova membrana de prótons à base de quitosana, que é uma substância derivada da carapuça de crustáceos, da carapuça de caranguejos. Então, ao invés de importar membranas de Nafion, que custam 200 vezes mais, aqui, na Universidade Federal do Ceará, no LAMEF, laboratório especializado na Universidade Federal do Ceará, professor Enio Pontes de Deus, professor Santino, em parceria com nossos pesquisadores no Instituto Argo, em parceria com os pesquisadores do Senai, nós estamos desenvolvendo essa membrana que aproveita matéria-prima abundante local. Essa já é uma pesquisa patenteada, já está ali provada laboratorialmente, já existe a membrana em caráter experimental, de forma que nós possamos alavancar e escalar no futuro essa tecnologia, não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Então, nós estamos na vanguarda desenvolvendo tecnologia para o hidrogênio, muito bom, em pesquisas financiadas, subsidiadas pela FINEP. Então, a tecnologia e a inovação, ela está em tudo. Né? Ela está desde a formação de uma nova tecnologia que gere uma melhor eficiência de um eletrolisador, gerindo melhor a fonte que vai ser utilizada a partir de inteligência artificial, que é o que nós estamos fazendo, passando por uma membrana do eletrolisador à base de membrana de prótons. A Aeres, por exemplo, como eu estava comentando, ela, no mesmo edital que nós ganhamos na FINEP, ela está desenvolvendo um cilindro à base de grafeno para o armazenamento de biogás e hidrogênio. É uma pesquisa também muito revolucionária, porque os atuais cilindros, eles utilizam aço numa liga bem específica, especialmente para o hidrogênio, para evitar a corrosão. Perfeito. Então, a inovação ela está em tudo e ela vai ser muito necessária para todos os elos da cadeia de valor do hidrogênio. Desde a produção do hidrogênio, ali no eletrolisador, passando pelo processo de conversão em amônia e metanol, passando pelo processo de armazenamento e em qual forma armazenar, passando pela logística disso, seja em navios ou seja em caminhões. Então, muita coisa ainda a se desenvolver. É por isso que elas estão sempre andando ali de mãos dadas. E, doutor, qual a relação que esses avanços tecnológicos têm com a inteligência artificial, que está tão em alta ultimamente? Pois então, eu acabei de falar, Gustavo, exatamente sobre essa pesquisa da FINEP. A inteligência artificial ela pode ser aplicada para a eficiência energética do eletrolisador. Então, quando você treina essa inteligência artificial, ela é capaz de sensorizar o eletrolisador de forma a entender qual a melhor fonte de energia renovável a ser utilizada naquele momento específico. E ela vai te dar uma visão plena a partir de um dashboard de dados, a partir
um business intelligence, né? Ou seja, olha, nesse horário de dia é melhor usar energia eólica, é melhor usar energia solar, porque são energias intermitentes, né? Então, quando a energia do sol baixa, entra a energia eólica. Então, especialmente em sistemas off-grid, sistemas desligados da rede, você precisa de um bom algoritmo para fazer esse cambiamento entre energia eólica, entre energia solar. É exatamente essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo, né? Sim. Então, você vê isso em tudo. Por exemplo, nós representamos uma tecnologia do Reino Unido que é voltada à produção de hidrogênio a partir de biomassa e resíduos plásticos, gerando aí uma economia circular desse plástico. E daí, essa tecnologia, ela não é possível sem algoritmos, sem todo um sistema de monitoramento das reações termoquímicas que ocorrem ali. Você não está falando de incineração do plástico. Você está falando de elevar a temperatura, gerar uma reação. Essa reação ela precisa ser precisa, assertiva, controlada por quê? Por sensores movidos à inteligência artificial. E daí isso vai gerar o que a gente chama de gás de síntese, e esse gás de síntese ele vai produzir hidrogênio, calor e eletricidade, né? É esse sistema que nós estamos implantando aqui na indústria do cimento. Sim. Um projeto, inclusive, que tem aí o apoio de agências internacionais, né? Porque ele é paradigmático no sentido de descarbonizar a indústria brasileira. Perfeito, doutor. Já nos encaminhando, infelizmente, para o final da entrevista, do episódio, né? Eu queria que o senhor pudesse falar, o doutor pudesse falar em algumas palavras, qual conselho, né, o senhor deixa para as empresas e os governos que desejam investir em energia sustentável? E onde as pessoas podem buscar aprender mais sobre hidrogênio verde e sobre as energias sustentáveis, renováveis? Perfeito, Thalia. No ano passado, eu estive com o chairman da Ford School, Andrew Forrest. Ele esteve na reitoria da Universidade Federal do Ceará. Ele deu uma palestra sobre umidade letal. E ele é, talvez, o protagonista dessa transição energética no mundo inteiro, né? Ele é o presidente ali da Ford School, que é uma empresa de aço australiana, e ele esteve conosco aqui em Fortaleza, né? E após a palestra, eu perguntei para ele se ainda dava tempo, tendo em vista aí a emergência da crise climática mundial, né, do aquecimento global, né? Será que nós não passamos de um ponto de não retorno? Ele olhou para mim e disse, sim, nós ainda temos tempo. Então, essa é a mensagem positiva que eu deixo, né? Nós precisamos entender que existe uma emergência climática global. Isso é algo que nós estamos sentindo na pele. A Terra ela já superou 1,5 grau acima dos limites pré-industriais. E esse valor ele foi ali colocado na COP26, a COP21, com o Acordo de Paris, falou em 2 graus acima. Só que esse valor ele foi revisto em 2021 na COP26 de Glasgow para 1,5 grau, né? É o limite de onde nós podemos chegar antes de um cataclisma global em termos climáticos. Eu estou falando de eventos climáticos extremos que já estão acontecendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Eventos que vão gerar aí a ruína da agricultura. Isso não é ficção científica, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Sim. O ano de 2024 já foi registrado como o mais quente. Nós já ultrapassamos esse limite de 1,5 grau. Né? Então, é necessário que nós multipliquemos por pelo menos 3 as energias renováveis até 2030. Descarbonizemos em pelo menos 43% até 2030 e alcancemos a neutralidade carbônica em 2050.
Então, a mensagem que eu deixo é: ainda dá tempo. Né? Nós precisamos de união, nós precisamos entender isso. As calotas polares, elas estão retesando, né? Elas estão recuando, né? Como nunca se viu. Nós estamos vendo a coisa acontecendo diante dos nossos olhos, né? E ainda dá tempo, né? Mas esse deve ser um pacto que envolve todos, tanto os governos, especialmente os governos, mas as organizações não governamentais, enfim, as empresas ou corporações em geral, né? Tem que haver realmente um pacto nesse sentido. Perfeito. Né? É uma questão de sobrevivência, né? Sim. E vai custar muito mais caro. A partir desses eventos climáticos, nós vamos ter aí um prejuízo bilionário, né? Em termos de perda de lavouras ou furacões e assim por diante, né? Então, vai ficar insustentável em muitas partes do globo, inclusive a vida na Terra, se nós não tomarmos uma atitude agora. Ainda dá tempo, se todos nós agirmos agora. E a segunda pergunta, relacionada aí ao onde estudar. Bem, nós temos aí uma série de cursos, né? No IEL, nós temos também na Unifor, né? Nós temos MBAs, especialização em gestão de energia renovável e hidrogênio verde. Nós temos cursos também no Senai, no Centro de Transição Energética Jurandir Picanso. Então, o mercado ele já está se aplicando academicamente na formação dos profissionais do futuro. E eu apostaria no hidrogênio, né? Apostaria numa qualificação nessa área, como um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Aliás, aqueles que carregarem no seu currículo profissional selos de qualificação em ESG, transição energética, hidrogênio verde, eles terão um diferencial competitivo que naturalmente irá aumentar em muito o êxito e a probabilidade de ser contratado por empresas, porque são profissionais escassos e cada dia mais solicitados. Perfeito, doutor. Basta ver aí o LinkedIn, né? Como tem se aberto muitas e muitas vagas para esse segmento. Sim, muito obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do nosso Greencast. Queremos agradecer a presença do Dr. Elano. Doutor, muito obrigado por tamanhos insights que o senhor compartilhou conosco aqui, não só para a gente que está aqui, mas para quem está nos acompanhando. Mais uma vez, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos que a gente se reencontre aí no futuro não muito distante, né? Perfeito. Lutando por essa causa. Eu agradeço o convite e fico feliz por ter dado a minha humilde contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Como o Gustavo falou, a gente acredita reencontrá-lo numa próxima oportunidade. E para todos que chegaram até aqui, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e continuem ligados nos próximos episódios do Greencast, o seu podcast sobre sustentabilidade. Compartilhe com os amigos, com os familiares, com todos aqueles que precisam saber da sustentabilidade, do ESG. Vocês viram o quanto é importante a gente cuidar do nosso planeta, salvar o mundo. Então vamos juntos nessa causa.